pessoal, boa tarde. Essa é a Ana Júlia, escritora, poetisa. Ela veio hoje para falar com vocês sobre o processo de criação de poesia, sobre escrita, sobre leitura. Seja bem-vinda, uma alegria ser sua hoje. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Ana Júlia Dânala, eu sou escritora, tenho 17 anos. Já fui aluna da professora Alessandra, estudei com ela no 8º e no 9º ano. Hoje já estou no 3º ano do ensino médio, já estou indo para a faculdade de jornalismo e eu vim aqui hoje para falar um pouco sobre poesia, falar um pouco sobre os livros, sobre leitura, sobre tudo. Então, eu comecei a escrever quando eu tinha 7 anos de idade, que foi quando eu escrevi meu primeiro conto. Escrevi um conto de terror e depois eu fui escrevendo mais e mais e mais. Eu gostava muito de ler, aprendi a ler com 5 anos de idade. Desde essa idade eu já pegava livros para ler, ficava sempre na biblioteca, sempre lendo, lia muito. Então, com 7 anos eu fiz o meu primeiro conto. Aí eu fiz outros contos, eu fazia redações enormes, redações de 10 páginas, tudo feito a lápis. Dava redação para a professora ler, corrigia aquela redação longa que eu escrevia muito. E com 10 anos eu fiz a minha primeira poesia. Minha poesia foi feita aos 10 anos, que era um trabalho escolar que a professora pediu, que era para fazer uma poesia sobre o Brasil. Então eu fiz essa poesia, que se chamava Brasil Nosso Encanto, que está no primeiro livro meu. Fiz essa poesia e mostrei para minha avó, ela foi escolhida pela professora tudo, e minha avó olhou, ela achou ela muito bonita, achou uma poesia muito boa, ela falou, nossa, você escreve bem poesia. Por que você não publica isso em algum lugar, divulga em algum lugar? Então eu entrei na internet e encontrei o site que se chama Recanto das Letras, que é um site que tem na internet muito famoso, que tem poesias, tem acróstico, tem conto, tem romance, tem tudo quanto é coisa lá de texto, de pessoas famosas ou não, de pessoas que gostam de escrever. Então eu publiquei essa poesia lá, o Brasil Nosso Encanto, e em pouco tempo ela recebeu muito comentário, foi muito divulgada, muito compartilhada, muita gente gostou dessa poesia. Eu era muito nova para o jeito que eu escrevia a poesia. Então o pessoal gostou, divulgou, compartilhou, e a minha avó viu o tanto que estava tendo de visualização, o tanto que estava sendo acessada aquela poesia, e ela teve ideia, ela falou assim, nossa, você escreve muito bem. E eu fui escrevendo mais poesias, e ela lia tudo que eu escrevia, então ela falou, por que você não faz um livro? Minha avó me deu essa ideia, eu tinha 13 anos de idade, eu achei loucura, eu falei, não, uma pessoa com 13 anos fazer um livro, mas ela deu ideia e eu achei interessante, então eu falei, olha, eu vou tentar. Peguei todas as poesias que eu tinha dos 10 aos 13 anos, juntei tudo no computador, e fiz um livro com elas, peguei todas as poesias, frases, acrósticos, tudo quanto é tipo de texto que eu escrevi dos 10 aos 13 anos. Juntei tudo e aí eu fui procurar por editoras, fui procurar na internet, achei uma editora, aí eu vi o e-mail deles, eu peguei essas poesias que eu fiz, juntei, coloquei num arquivo e mandei por e-mail. Aí eu esperei, eu não tinha nem noção que eu ia ser aprovada, não tinha noção que eles iam gostar daquilo que eu tinha escrito, nem estava contando. Quando eu vi, uns 6 meses depois, eu recebia um e-mail falando que foi aprovada, que a poesia foi aprovada, que eles gostaram, que eles queriam fazer um livro com ela, que foi muito bonito. E aí eu assinei contrato com eles em 2014, eu mandei em 2013, uns 6, 7 meses depois foi aprovado. Em 2014 eu publiquei o primeiro livro meu, que é o Coração Poético, que é um livro de poesias, de frases, de sentimentos, mais no estilo infantil, no estilo de reflexão de cotidiano, no estilo bem simples, bem bonito, bem simplificado sobre a vida, que eu fiz dos 10 aos 13 anos. Aí eu publiquei ele em 2014, fiz o lançamento dele em 2015, e eu gostei disso, gostei muito. Eu falei, olha, eu quero continuar, quero fazer mais livro, quero escrever mais, quero continuar sempre, nunca quero parar de escrever, porque isso me faz muito bem. Então, eu tive a ideia de fazer o Moinho de Invento, que é esse que está aqui. Eu tive a ideia de fazer ele assim que eu publiquei o Coração Poético. No finalzinho de 2014, eu comecei a fazer o Moinho, que eu tive a ideia de fazer um livro diferente, um livro que fosse poesia, mas que fosse diferente do comum, do padrão que todo mundo vê, que é aquela poesia que é feita no computador, digitada, que tem métrica, tem 4 estrofes, 5, 6 estrofes. Eu quis fazer uma coisa diferente. Então eu peguei essa ideia que eu tinha e transformei, coloquei no papel. Fiz poesias à mão, com minha própria caligrafia, desenhei, eu ilustrei, fiz jogo de palavra, usei metáfora, usei figura de linguagem, aí eu brinquei bastante com as palavras e fiz esse livro todinho à mão. Eu mesmo ilustrei, eu que escrevi com minha própria caligrafia e eu juntei tudo isso
Juntei 200 páginas de poesias assim, e ainda juntei com algumas poesias feitas na minha máquina de escrever, que eu ganhei uma máquina de escrever da minha avó, passei algumas poesias para a máquina e outras eu fiz na mão mesmo, e ilustrei. Então eu peguei essas poesias, juntei tudo, e escaneei tudo para o computador, fiz um arquivo e fui procurar por editoras no ano passado. Mandei para 20 editoras, peguei e-mail de editoras, formulário, site, mandei para 20 editoras e alguns meses depois, alguns meses depois, eu recebi resposta de 8 editoras, 8 aprovaram ele. E das 8, quando eu falei que ele era feito à mão, que eu escrevi, que eu que ilustrei, que eu queria publicar ele desse jeitinho, do jeitinho que eu fiz, 4 recusaram porque falaram que não dava para publicar livro feito à mão, que é muito difícil, dá muito trabalho, vai muita tinta, não tem livro desse tipo, só tem 3 livros escritos à mão no Brasil inteiro. E é muito difícil, vale muito dinheiro, é muito gasto, é muito complicado para imprimir, porque é colorido, porque é difícil mesmo para diagramar, para fazer um livro nesse estilo. E as 4 que sobraram, eu escolhi uma, que foi a Alvin, que é a segunda editora do Moinho, e mandei para eles, aí desde o começo do ano eles vêm trabalhando no livro, fizeram a capa, fizeram tudinho, fizeram a diagramação, correção, tudo bonitinho, e ele foi lançado, o primeiro lançamento que eu fiz dele foi na Bienal do Rio de Janeiro, lá na Bienal dia 1 e 2 de setembro, eu fui lá para o Rio para lançar, fiquei lá no stand da editora Pendragon, lancei Moinho, e o segundo lançamento dele foi dia 9 de setembro, que foi no Shopping Guatemi, aqui de Campinas. E agora ele está fazendo bastante sucesso por ser um livro diferente, então agora eu quero fazer uma turnê, poder lançar, levar ele para outros estados, levar esse tipo de poesia mais livre, porque eu defendo muito a ideia de uma poesia livre, diferente, solta, que brinque com palavras, que use desenhos, que use imagens, que uma imagem complementa a palavra. Eu acho muito bonito isso, eu quero divulgar essa ideia de sutileza, de leveza e de simplicidade. E a gente está aqui, eu estou aqui hoje falando um pouquinho sobre os livros, e agora vou abrir a pergunta, se alguém tiver alguma pergunta sobre escrita, sobre poesia, sobre os livros, está disponível. Você se inspira em alguém para fazer esses livros? Sim. Muita gente me pergunta isso, qual a inspiração. Quando eu era mais nova, eu me inspirava nos livros que eu lia. Eu lia muito romance, eu lia muito drama, muita aventura, eu lia de tudo. Eu gosto de todos os gêneros que existem, eu adoro. Eu me inspirava nas pessoas que eu lia, né, nos escritores, J.K. Rowling, Cornélia Funke, Lídia Bojunga, Fernando Pessoa, Cecília Meirelles, Clarice Lispector. Me inspirava em poetas clássicos, em autores clássicos, me inspirava em autores contemporâneos como John Green, que tem hoje, que é muito famoso em ficção. Me inspirava neles, na forma como eles escreviam, me inspirava muito no que tinha ao meu redor. Eu me inspiro no que tem ao meu redor, nas pessoas com quem eu convivo, nas pessoas com quem eu converso, me inspiro em tudo. Poesia, tudo é poesia. Um lápis é poesia, a árvore é poesia, o céu é poesia, você é poesia. Tudo é poesia. Qualquer coisa que você olhar, você pode estar fazendo uma poesia com ela. Poesia é você sentimentalizar, você colocar sentimento em alguma coisa, você simplificar alguma coisa, você mostrar a beleza que há por trás de tudo. Então, qualquer coisa é poesia. Eu me inspiro no que tem ao meu redor, nas pessoas com quem eu converso, com quem eu convivo e muito nas pessoas que eu leio. Mais alguma pergunta? Eu sempre gostei muito de livros maiores, né? Desde pequenininha eu gostava daqueles livrões de 500, 600 páginas. Gosto de história mais longa porque eu me envolvo mais, eu gosto de me envolver mais com a história. De história mais longa porque eu fico com dó de acabar a história, eu me envolvo tanto que eu não quero que acabe. Então eu gosto de livros mais longos, que dá mais envolvimento. A gente se envolve mais, a gente consegue entender mais o personagem, se pôr no lugar do personagem. Eu gosto muito de livros longos, de histórias mais longas e mais complexas. Mas para pegar inspiração, assim, para alguma ideia para escrita, livros mais curtos são melhores, mas preferência pessoal minha são livros maiores mesmo. Muito legal ter alguém da sua idade, que você falasse assim, se ler e abrir sua mente. Com certeza. Eu aprendi a ler e escrever com 5 anos e eu não tinha amigos, eu era muito quieta. Sempre fui muito quietinha, não tinha amigos, eu era muito isolada, eu não conseguia, eu era muito tímida, ainda sou,
não conseguia falar com as pessoas, não conseguia fazer amizade, então eu era muito quietinha, muito fechada no meu mundo. E eu encontrei a amizade verdadeira ali nos livros. Como eu tinha dificuldade de falar com as pessoas, eu tinha dificuldade de formar amigos, de formar esses laços afetivos, como eu tinha essa dificuldade, eu encontrei uma facilidade muito grande nos livros, porque os livros estavam ali para eu ler, para eu ir para outros mundos, sem eu sair do lugar, para eu viajar na história, eu conversava com os livros foram meus amigos. Então, como desde pequena eu fui muito quieta, muito sozinha, eu peguei os livros de amigos e eu fui lendo, fui me envolvendo com as histórias, fui criando histórias, foi aumentando minha criatividade, porque leitura é uma coisa sensacional. Aumenta o vocabulário da gente, aumenta a criatividade, aumenta a argumentação da gente, fica mais fácil para a gente fazer uma redação, uma poesia, um texto. Leitura é essencial para o pessoal, porque a gente é muito importante, porque ajuda a gente em tudo, expande muito a criatividade da gente, faz muito bem para tudo. Então, eu defendo muito ler desde cedo, sempre ler, treinar. Escrita também é muito importante. Treinar, escrever contos, redações, frases, qualquer coisa. É muito importante ler e escrever, porque aumenta a criatividade, é muito enriquecedor mesmo. Sim, já estou escrevendo. Na verdade, eu estou com seis projetos de livros, de temas de gêneros variados. Estou terminando o terceiro, eu dei um tempo para finalizar ele por causa do Enem, vestibular, tudo, eu dei uma pausa. Agora eu estou voltando, vou finalizar o terceiro livro, que se chama Guarda-Chuva Vermelho, que é um drama e um romance. É uma história mais longa, uma história mais tradicional. É drama e romance, aqueles livros maiores. Eu estou finalizando ele agora, pretendo ver se eu consigo publicar ele ano que vem, mais para o meio do ano, assim. E eu vou ilustrar, eu mesma vou fazer umas ilustrações, vou fazer alguns desenhos, algumas poesias no meio, para manter o estilo do Moinho, que eu quero seguir essa linha. Mas já estou finalizando já o terceiro livro. Tinha alguém ali? Com certeza, muito bom, gosto de histórias assim, baseadas em fatos reais. Pretendo assim, fazer algum livro de drama, algum livro de aventura inspirado em alguma experiência que eu tenha visto, alguma coisa que eu tenha vivido. Gosto muito de histórias inspiradas em fatos reais. Qualquer situação que a gente vive é muito importante, então todo livro meu, mesma poesia, tem alguma coisa, alguma experiência minha, algum sentimento, algo que eu passei na vida. Tudo que eu faço tem um pouco disso. Eu tenho ideia assim, de fazer algum livro inspirado totalmente em fatos reais. Mais alguém? Mais alguém? Você já pensou em fazer um livro assim, em inglês, para vir um outro país, fazer um livro avançado em outra coisa? Já pensei sim, eu já pensei em mandar o Moinho, o Coração Poético para... Primeiramente eu pensei em Portugal, porque a língua é parecida na língua portuguesa. Eu pensei em tentar publicar lá, mas eu acho que eu vou deixar esse projeto um pouco mais para frente. Eu vou espalhar o Moinho e o Coração aqui pelo Brasil mesmo. Depois que eu conseguir um público bem abrangente aqui, eu vou tentar Portugal ou até terras inglesas, aí Estados Unidos, eu vou tentar mais para frente. Mas primeiro eu quero conquistar o Brasil. Como? Porque é Moinho de Vento. O Moinho, ele é um livro de poesias, de reflexões, de tudo, de sentimento de poesias e principalmente de reflexões e de mensagens bonitas, de lições de moral. Ele tem várias frases de moral mesmo para a vida. Quando eu comecei a fazer o Moinho, eu levei mais ou menos um ano para arrumar um nome para ele. Ele ficou bastante tempo só escrevendo aquelas poesias aleatórias. Todo dia eu fazia uma poesia de algum tema, de sentimento, de animal, de alguma coisa. Todo dia eu fazia alguma poesia e eu fiquei bastante tempo sem ter um nome para ele. Até que um dia me veio uma ideia assim, olha, eu quero fazer uma poesia sobre moinho de vento. Do nada, assim, veio essa ideia. Eu quero fazer uma poesia sobre moinho de vento. Aí eu fiz uma poesia sobre moinho de vento, sobre os ventos, sobre energia, coloquei nessa poesia também. E alguma coisa subconsciente, assim, eu lembrei moinho de vento e eu fiz um joguinho de palavra para moinho de vento. Por que não moinho de invento? Porque são ideias, o moinho é um lugar onde eu modifico as ideias e a ideia do moinho mesmo, a tese que ele defende é da gente se reinventar, da gente sempre se reinventar,
da gente mudar, que é muito importante a mudança é muito importante, é importante a gente mudar, a gente ser criativo, a gente mudar nossas ideias, nossos pensamentos, e a cada dia que passa a gente tentar ser diferente do que a gente foi ontem. Então, como a ideia dele é a ideia da mudança, a ideia de se reinventar, eu fiz um joguinho de palavra com moinho e vento, ficou moinho de invento, e aí eu passou o tempo, acho que faz pouco tempo que eu lembrei, que eu coloquei no moinho de vento, porque eu lembrei da música do Cazuza, tem uma música que foi feita para o Cazuza, que foi feita pelo Barão Vermelho, que é a música O Poeta Está Vivo, com seus moinhos de vento, a impulsionar a grande roda da história. Eu lembrei dessa música que eu gosto muito dela, que ela foi feita para o Cazuza, que fala exatamente disso, que o poeta, ele está vivo, a gente está aqui, a gente pode mudar a história com as nossas poesias, a gente pode mudar a história com simplicidade. Então eu gostei disso e eu coloquei isso no título, que é a ideia da reinventar, da mudança e da simplicidade. Mais alguém? Olha, eu não consigo nem descrever o que eu sinto quando eu estou escrevendo. Me sinto muito bem, alivia a alma, é uma coisa muito boa. Quando eu estou escrevendo, eu me sinto livre, literalmente livre. É muito bom, eu me sinto bem, faz bem para mim, me sinto leve, me sinto feliz. Acho que o maior sentimento que eu tenho quando eu estou escrevendo é de felicidade mesmo, de conquista, porque o meio em que eu mais consigo me expressar é escrevendo, e eu vejo que ali eu consigo ser eu de verdade, que eu consigo ser livre, que eu consigo me soltar, que eu consigo pôr tudo que eu gostaria de falar e não consigo, porque eu sou um pouco tímida, então tudo que eu gostaria de falar, tudo que eu penso, eu posso pôr ali, eu posso colocar na escrita, eu posso me expressar literalmente, inteiramente ali. Então acho que o maior sentimento que eu tenho quando eu estou escrevendo é felicidade mesmo. Já te zoaram ou fizeram bullying? Com certeza. Com certeza. Quando eu era pequena, acho que nos meus 8, não, acho que antes dos meus 6 até os 11, 12 anos de idade, fizeram bullying comigo. Passei por bullying também, porque eu era muito quieta, né? Eu era muito quieta, era muito isolada. Eu ficava todo dia na biblioteca lendo, o pessoal ia no intervalo, que eu só ficava dentro do mundo dos livros, mundo da lua, que eu não ficava junto com o pessoal, que eu não sabia interagir. O pessoal colocava apelido, zoava eu, porque eu não conseguia me expressar bem com as pessoas e eu só ficava junto com os livros, então acabou gerando um pouco de bullying. O fato de eu sempre ser boa na escola, porque como eu lia muito, eu tinha bom vocabulário, eu sabia me expressar bem escrevendo, então eu era bem nas provas, eu ia bem em redações, em textos, e eu estava sempre ali nota alta, aquela menina quietinha, que não fica junto com ninguém, que está sempre lendo, tirando nota alta, o pessoal colocava apelido, nerd, CDF, chato, esquisito, estranho, eu colocava vários apelidos e ficava zoando pelo fato de eu ser isolada e diferente, entre aspas, porque eu era um pouco à frente do meu tempo. Então, teve sim muito isso. Eu acho que todo mundo passa por bullying na vida, porque ser humano é assim, a maioria das pessoas não enxerga a diferença como algo bom, e acho que é uma coisa comum, acho que muita gente enfrenta bullying na infância, na adolescência, mas o importante é seguir em frente sempre, não dar bola para isso. Mais alguém? Você faz para quebrar o bloqueio criativo? Boa pergunta. Olha, eu não tive muitos bloqueios, assim. Eu tenho bastante inspiração porque eu me forço a escrever. Eu escrevo todo dia. Eu escrevo todo dia, nem que seja uma frase, nem que seja uma palavrinha aqui, ali, qualquer coisinha. Cada pessoa tem uma forma de quebrar o bloqueio criativo. A forma que eu arrumei para mim, que deu certo para mim, é me forçar a escrever. Mesmo quando eu estou sem ideia, que eu pego o papel assim e falo, nossa, eu estou sem inspiração, não sei o que colocar aqui, hoje eu estou sem ideia. Eu me forço a escrever porque eu vou tirar algo bom dali. Qualquer frase que eu fizer, qualquer parágrafo, qualquer rascunho que eu fizer, com certeza eu vou tirar algo bom dali. Então é importante a gente estar escrevendo sempre, estar treinando sempre, tanto para evitar bloqueio literário. Geralmente a gente tem bloqueio criativo quando a gente fica tempo sem escrever, ou a gente passa um tempo maior sem escrever, sem treinar, então acaba dando um bloqueio na hora que a gente vai escrever, dá uma falta de inspiração. Então é importante a gente estar treinando e estar escrevendo sempre, não se importe se está bom, se está ótimo, eu quero que esteja perfeito e maravilhoso. O importante é não se importar com isso, a gente tem que escrever sempre, e lá na frente, muito provavelmente, você vai conseguir tirar alguma coisa boa dali,
E quanto mais você treinar, menos você vai ter essa dificuldade para escrever. Isso é muito importante. Então, a forma que eu encontrei para acabar com o bloqueio é me forçar a escrever. Estar sempre escrevendo todo dia para não ter essa dificuldade. Mais alguém? Talvez eu falar que seria bloqueio. A gente vai produzir um artigo, às vezes você escreve, depois volta pagando. Contigo também, você tem essa dificuldade, às vezes, de fazer a revisão, depois do filme acabar não produzindo tudo que você fez a revisão. Isso acontece, assim, acho que acontece com todo escritor isso, né, que é esse processo de criação do livro, né, de você ter que voltar, revisar. Eu tenho muito autocrítica comigo também, eu escrevo e penso, isso não tá bom, aí eu volto, apago, faço de novo, aí eu apago, faço de novo, porque eu quero que fique perfeito, quero que fique bonitinho, quero que fique do jeito que eu gosto. Então esse processo de você ficar toda hora voltando, toda hora apagando para você atingir o ideal, o seu ideal de perfeição que você quer, que fica ideal, acho que também atrapalha um pouco nessa ideia de inspiração. Revisão, então eu deixo revisão para final. Eu escrevo, agora eu estou mudando o jeito de escrever, eu escrevo tudo, faço rascunho, faço vários rascunhos, venho escrevendo direto, e só no final eu volto para fazer revisão, para fazer corte, para tirar essas coisas desnecessárias, para acrescentar palavras, para arrumar o texto, ou correção ortográfica, eu volto só no final, para não perder esse tempo de eu ficar voltando toda hora, porque eu quero que fique certinho. Vamos escrever tudo de uma vez e depois a gente volta para a revisão. Mais alguém? Como é que foi a Bienal? Bienal foi muito boa. Nossa, eu estive lá, foi em setembro, já faz 2 meses. Nossa, foi uma emoção muito grande. Gente, se vocês não foram na Bienal, indico muito, vão na Bienal, que lá é maravilhoso para quem gosta de ler, lá é o paraíso. Tem livro, tem gibi, tem revista, tem tudo quanto é coisa, tem autores lá, a gente pode encontrar os autores que a gente gosta, pode pegar autógrafo, tirar foto, tem livros, pilhas e pilhas de livros, lá é maravilhoso, é um sonho para quem gosta de ler e escrever, lá é sensacional. É um lugar muito bom que dá uma sensação boa, que você sente que você está no seu lugar ali, no seu recanto ali, que ali só tem livros, ali é um cantinho, um universo maravilhoso. E tem autores lá, você passa o dia inteirinho lá, nossa, eu fiquei 2 dias lá no Rio de Janeiro, andei lá tudo, encontrei um monte de autores, encontrei autores que eu gosto, tirei foto, comprei livro, vi livros, nossa, tem espaços até para você parar ali e ler um pouco, lá é maravilhoso, é um paraíso de livro, e foi muito bom estar lançando o livro lá. A primeira pessoa que parou, comprou um livro, o primeiro abraço, nossa, foi uma sensação indescritível, o autor conseguir chegar lá, é um momento muito bom. E para visitar também a Bienal é o maior paraíso que tem para quem gosta de ler. Eu tenho alguns aqui que gostam de escrever, escrevem muito bem, mas eu acho que falta um pouco dessa galerinha acreditar que pode mais. Então eu queria que você falasse para eles sobre isso, da importância de acreditar no potencial, de desenvolver os talentos como o seu. Isso é muito importante. Quando eu era pequena, quando eu tinha acho que uns 12 anos, eu também tinha essa autocrítica comigo lá. Eu acho que eu não sou boa, eu acho que eu não vou conseguir, acho que vai ser muito difícil, vai ser muito pesado, mas não podemos pensar assim nunca, todos os dias da vida. Se você quiser ser escritor, ou mesmo se você quiser trabalhar com escrita, se você quiser isso mesmo, tenha em mente, tenha foco, tenha determinação e não desista nunca, por mais difícil que seja, porque vai ser difícil. Não é fácil ser escritor, trabalhar com escrita não é uma coisa fácil, é muito difícil, exige muito da gente, exige muito sacrifício, exige que a gente abandone algumas coisas para dar tempo à escrita, então exige muito da gente, a gente acaba ficando um pouco abalado com o tanto de que cobra da gente, mas a gente não pode pensar em desistir, a gente não pode pensar que a gente não vai conseguir. O importante é ter dedicação e ter confiança em si mesmo, confiar, acreditar que aquilo que você é bom, que você gosta disso, o importante é a gente gostar e a gente trabalhar com aquilo que a gente gosta e desenvolver aquilo que a gente pode, no futuro, vocês aqui encontrar um talento, alguém aqui pode ser escritor, pode trabalhar com escrita, então é muito importante acreditar em si mesmo, acreditar que vale a pena.
porque sempre vai valer a pena. Escrever é muito importante, vale muito a pena. Basta a gente ter confiança em si mesmo e nunca baixar a cabeça, nunca pensar que não vai dar certo porque está difícil. Vai ser difícil, vai ser muito difícil, mas vai valer a pena. Então é importante a gente seguir em frente e acreditar que vai dar certo. Difícil. Tem muitos, eu gosto de muitos livros. Nossa, eu já li mais de 450 livros, então um favorito. Se eu pudesse colocar um como favorito, eu colocaria a trilogia Coração de Tinta, que eu amo de paixão Coração de Tinta. Eu li os 3 livros em 2 meses. Nossa, amei, amo muito Coração de Tinta. O Pequeno Príncipe, indico para todo mundo, muito bom, adoro a história dele. E mais um, Harry Potter, com certeza gosto muito. E deixa eu ver qual mais de livro favorito, Harry Potter. Pó de Lua. Pó de Lua, que é um livro que também é poesia feita à mão. Eu descobri ano passado que existe mais 2 livros que são feitos à mão, assim, também de poesia, então acabou virando meu livro favorito. Pó de Lua, Harry Potter, O Pequeno Príncipe, a trilogia Coração de Tinta e tudo do John Green. Gosto muito dele. Mais alguém? Sempre me apoiaram. Minha família sempre apoiou eu, minha avó foi a pessoa que deu a ideia para mim de fazer o livro, que eu mesma, quando eu tinha 13 anos, eu não tinha intenção de fazer um livro nunca. Eu falava, nossa, 13 anos, onde eu vou conseguir ser escritora com essa idade, muito jovem? Eu tinha esse preconceito por causa da idade, achava que nenhuma editora ia aceitar, que eu não ia conseguir ser escritora, porque eu era muito jovem, mas a minha avó estava sempre ali, a avó sempre acompanhou, meu avô está sempre acompanhando tudo que eu faço, lançamento, divulgação, a avó divulga muito tudo que eu faço, então eles sempre me apoiaram desde pequenininha, a avó que me incentivou a ideia do livro, eles sempre estiveram ali do lado. Você acha que se você não tivesse apoio das familiares, você teria Olha, é muito importante ter apoio da família, ter apoio de amigos também. Eu tive apoio só da família mesmo. Eu não tinha muitos amigos, então tive apoio só da família. É importante você ter apoio de alguém, é muito bom isso. Mas eu acho que mesmo que você esteja sozinha ali, mesmo que você fale para os seus pais achem que não vai dar certo, mesmo que você fale para os seus amigos e eles não acreditem muito nisso, mesmo que você fale para os seus vizinhos, para as pessoas que estão com você e que eles achem que você não vai conseguir, o importante é você acreditar em si mesmo que você não tenha muito apoio. Que nem no Moinho eu fiz campanha para eu conseguir publicar ele, porque eu não tinha condição de arcar com o financeiro dele. E eu fiz até campanha de financiamento coletivo para arrecadar fundo para eu conseguir lançar ele, porque eu queria muito ver o Moinho publicado. Não consegui. Mesmo assim, depois, mais pra frente, a minha família conseguiu. Graças a Deus deu certo, a gente dividiu lá com a editora, a gente conseguiu arcar. Mas mesmo que você não tenha apoio, que você não tenha incentivo, que as pessoas não acreditem muito, é importante você acreditar em si mesmo. Então não fique esperando que você só vai conseguir se as pessoas te apoiarem, se alguém estiver junto com você. É importante você acreditar em si mesmo. Você tendo isso, tá ótimo. E se tiver a família apoiando, melhor ainda. Mas mesmo assim é bom acreditar em si mesmo. Mais alguém? Quem que é Geisa? Quem é Geisa? Geisa, minha avó. Minha mãe, coruja, que está aí sempre, desde pequena, me criou, cuidou de tudo. Está aí sempre comigo. Nossa, a pessoa mais importante da minha vida é a avó e meu avô, que está aí sempre junto comigo, está sempre levando eu para o lançamento, para entrevista, está cuidando de divulgação. E me apoiaram desde pequenininha, eles sempre apoiaram para eu escrever. Então, eles são tudo para mim. Para encerrar esse projeto, o nosso coordenador vai falar sobre o projeto e o concurso de redação. E o concurso de redação, tá certo? Depois ela vai autografar livros para os ganhadores do concurso e o nosso coordenador agora vai falar sobre esse projeto. Boa tarde a todos aí. Daqui a pouco passar a palavra para o senhor Fábio. Só comentar com vocês e agradecer a sua presença, que nós temos 2 projetos aqui. Um deles é o projeto Eu Adoro Ler,
E esse projeto está indo para o 3º ano, que igual vocês fizeram já, né? Para um dia, a última aula, e todo mundo vai ler, né? Esse é o nosso sistema. Os primeiros 2 anos era leitura livre, então cada um trazia um livro, né? Esse ano já passou a ser a leitura mais direcionada, com alguns textos escolhidos pelos docentes de língua portuguesa. Mas na reunião de pais eu fiquei assim muito satisfeito quando alguns pais me procuraram e falaram: olha, minha filha não lia de jeito nenhum e de repente eu estou chegando em casa, estou encontrando um livro, meu filho pediu para comprar um livro, né? Perguntas assim que não eram de muito comum. Então você percebe que houve o desenvolvimento do hábito da leitura. E associado com o desenvolvimento da leitura, a questão de você produzir, você construir um texto, observando a coerência, a coesão, toda a estrutura para ser feito, não é só escrever, mas escrever bem também, dentro do contexto, ensinar a própria gramática, concordância nominal, concordância verbal. Aí nós realizamos aqui o concurso de redação, que visa o seguinte: não ficar assim, 1º, 2º, 3º, não. Mas nós escolhemos os melhores redações, né? E a gente acaba premiando esses alunos com a medalha, no sentido mais de incentivar. Às vezes o aluno fala: qual foi a melhor redação? Não teve a melhor redação, mas os professores da casa, língua portuguesa, eles escolhem as melhores redações, tá? E esse ano nós fomos surpreendidos positivamente, que um dos nossos alunos foi escolhido naquele concurso da IPTV Redação, né? Foi o único de Valinhos, e ele ficou em 4º lugar da região metropolitana, ganhou até uma televisão, né? 27 mil redações. De 27 mil redações, a dele foi a 4ª, né? Que já é fruto desse trabalho também, de você ler bastante, desenvolver a oralidade, desenvolver a escrita, a conhecer melhor nosso idioma, né? Às vezes eu leciono espanhol aqui, o aluno fala assim: como é que eu faço para aprender a falar e escrever bem espanhol? Estudando português, né? Estuda português, depois com a tradução você consegue assimilar rapidamente o outro idioma, tá? Mas é um trabalho muito gratificante nesse sentido, que já começam a colher resultados, né? É um trabalho assim que, infelizmente, no Brasil não existe ainda uma aceitação muito grande, o hábito pela leitura. Na América do Sul, não sei se você sabe disso, nós estamos em penúltimo lugar, tá? E se você fizer a relação livro-autor, nós estamos em penúltimo lugar. Nós só ganhamos da Bolívia, tá? Na América do Sul. Nós perdemos assim para o Chile, feio, para o Uruguai, nós perdemos para a Argentina. No futebol nós estamos ganhando deles, tá? Mas na parte de leitura assim, a gente está levando de goleada mesmo. Infelizmente o brasileiro não desenvolve esse hábito pela leitura. Fábio, por favor. Boa tarde, gente. Primeiro, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, viu, Ana? E parabenizá-la, tá bom? Pelo livro, pela presença aqui, que eu tenho certeza que serve de inspiração para todos vocês aqui, né? Agradecer e parabenizar a professora Alessandra por ter organizado esse momento, o Rogério pelo projeto que acontece aqui com vocês, né? E falar para vocês que é muito importante vocês terem contato com a Ana Júlia, que é uma menina nova, assim como vocês, e que tem o prazer pela leitura e pela escrita, assim como muitos aqui já têm. Então acho que é importantíssimo deixar bem claro que a Ana Júlia falou para vocês: todo mundo tem um potencial, todo mundo pode correr atrás daquilo que acredita e aproveitar esses momentos para correr atrás daquilo que acredita e servir de motivação para vocês mesmos, tá? É muito legal, parabéns aí pro pessoal que veio aqui ajudar também na organização. E é muito legal tê-los aqui também. E vocês, fica claro que vocês gostaram muito da presença da Ana aqui, assim como eu e todos os funcionários aqui da escola. Agradeço então em nome da EMEB Governador Orestes Quercia esse momento. Um oizinho pro pessoal da internet aí. E obrigado mais uma vez e parabéns mais uma vez, tá bom, Ana?
oportunidade e vocês leiam por toda a vida aqui. É muito importante ler, gente. Nunca parem com isso. Sigam em frente, tenham um pensamento positivo, tenham fé, acreditem em si mesmos e acreditem que a leitura pode mudar as pessoas e as pessoas podem mudar o mundo. Escolhe um para ler. Oi? Escolhe um para a gente encerrar aqui. Um texto? Um texto. Daí a gente encerra. Vou pegar um livrinho. Eu não sei se eu mostrei 4 pra folhas você. tá bom. Só para mostrar rapidinho. O moinho ele é feito à mão, só para dar uma mostrada rapidinho aqui dele. Ele tem poesias feitas à máquina de escrever e poesias feitas à mão, ilustradas, tem jogo de palavra, metáfora, reflexões, ele é bem bonito. Eu vou escolher uma poesia aqui dele. Ó, a Thaís falou que você é linda, viu? Você também, Thaís. Deixa eu escolher uma aqui. Deixa eu ver onde está. Aqui. Quem sabe então? Sabe? Há pequenas muralhas vivendo presas por aí. Há corações feitos barreiras à espera de um sim. Quem sabe então? Quem sabe um dia a gente não desapareça, como a poeira e o pó? Quem sabe a gente nunca se esqueça das promessas ditas sem fim? Quem sabe a gente tire o bolo, desate o que nos prende, esse nó? Quem sabe um dia a gente abandone as tristes despedidas? Enfim, quem sabe então? Quem sabe o mundo se ilumine quando vir-nos dar-nos as mãos? Aquilo que se exprime quando damos os braços. Juntamo-nos aos tristes pedaços num só abraço. Quem sabe se juntarmos nossas fraquezas, poderemos dizê-los irmãos? Quem sabe então, com aqueles que sozinhos temem que o dia amanheça pior, que choram vezes noites a frio, esperando que haja o melhor, que tenha terra roxa, poeira vermelha e um céu de anil, que nós não nos esqueçamos dos nossos pequenos vazios? Quem sabe então? Quem sabe pensemos no mundo como um só? Quem sabe aqueles que choram por velhos amores? Quem sabe há aqueles que vivem atados por um nó? Quem sabe percebam que há também outras dores? Quem sabe lembremos-nos então daqueles que sequer ouvem, das palavras mudas das bocas mais secas e sem teto, das pobres centelhas que se enraizam e se contêm, de quem não tem certeza do errado e do certo. Quem sabe então? Quem sabe se lutaremos de espada ou estandarte? Que nos percamos em outros mundos, mas lembremos de que esse é um e não mais. Quem sabe hajamos por todos e não só pela parte. Não haja esses tais oceanos profundos. Sejamos nessa terra sempre um e nunca iguais. Quem sabe então? Sabe, há pequenas muralhas vivendo presas por aí. Há corações feitos barreiras à espera de um sim. Quem sabe então? Quem sabe então? Você está vendendo o livro? O livro, esqueci de falar, ele está à venda também. A gente vai fazer uma premiação aqui para quem ganhou na redação hoje. Tem alguns e para quem tiver interesse, ele está à venda na Livraria Cultura, está à venda no site da editora, também a editora Alvin, está à venda lá. Está na Livraria Cultura, já está indo para Saraiva já. E em breve, eu acho que no comecinho do ano que vem, já vai estar disponível em todas as livrarias. E o Coração Poético está por aí na internet inteira, é só procurar qualquer livraria, Amazon, Saraiva, Cultura, está por aí disponível. Então, se vocês tiverem interesse, é só dar uma olhada. Tem minha página também, Ana Júlia Dânala, só seguir lá. Muito obrigada, Ana. Você nos proporcionou uma tarde maravilhosa, né, galera? Obrigada, Deus te abençoe.